Olá, juvenis, adolescentes, pais, mães, professores ou interessados em saber mais sobre o Apocalipse. Nós somos o Pode Vir, um podcast cristão, onde juntos aprendemos mais sobre o Apocalipse, mas numa versão mais adolescente. E eu sou Davi Pimentel, estou muito feliz de estar aqui junto com vocês. E se apresenta aí, pessoal. Oi, gente, eu sou a Manu e sejam todos muito bem-vindos. Oi, gente, eu sou a Rafinha e eu tô muito feliz de estar aqui com vocês. Oi, gente, eu sou a Maria Eduarda e é um prazer estar com vocês. Então, hoje a gente vai abordar ali o conteúdo das 7... Oxe, já falei das 7 bestas, ó. A gente vai abordar sobre o tema da besta que sobe do mar e da besta que sobe da terra. E é importante lembrar que você poderá nos acompanhar aqui por meio do projeto Online com Deus ou também pelo Instagram do Pode Vir. E é isso, né? Antes de a gente começar o nosso estudo de fato, vamos fazer uma oração? Quer orar, Rafinha? Eu oro. Querido Deus, muito obrigada por esse dia que estamos aqui em mais uma gravação. E por favor, Jesus, conduza a gente para que a gente possa entender tudo, possa passar a mensagem correta para as pessoas que estão assistindo. Obrigada por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, todo mundo tá com a Bíblia aberta aí? Calma aí. É 3? Sim, Capítulo 13 do Apocalipse. é 13, né? Então, pessoal, agora a gente vai abrir aqui a nossa Bíblia no capítulo 13 do Apocalipse. E logo aqui no início já fala: E eu fiquei sobre a areia do mar, e vi uma besta surgir do mar, tendo 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 coroas, e sobre suas cabeças o nome de blasfêmia. Então aqui a gente já vê algumas características dessa besta que sobe do mar. Mas antes de entrar nisso, eu gostaria de saber aqui pra vocês, né, que eu até meio que pulei, qual seria ali o elo do capítulo 12, porque no capítulo 12 a gente vê que fala ali sobre, no último episódio, a gente falou ali sobre a mulher e o dragão. E dessa forma aqui no capítulo 13, qual seria essa ligação entre a mulher e o dragão e essas bestas que surgem do mar e da terra? Eu achei aqui no último versículo que ficou aqui na página, no último versículo do capítulo anterior, falou: então o dragão se pôs de pé sobre a areia do mar. Então tá meio que ali no mesmo cenário. Sim, é uma continuação. É uma continuação. E também mostra quando o dragão foi continuar ali na perseguição contra a igreja de Deus, que era a mulher. E eu acho que esse dragão seria o diabo, né? Sim. Satanás. E eu acho que mais pro futuro, ele que vai dar o poder Pra besta. besta. Eu não quero dar spoiler, mas tá bom. Não, mas tudo bem. E a gente vê que as bestas, elas surgem ali como aliados desse dragão. E aqui continuando, vemos que elas têm algumas características, que são entre elas 7 cabeças e 10 chifres. E sobre seus chifres as 10 coroas, e sobre suas cabeças o nome de blasfêmia. Mas o que simboliza, né, todos esses sinais? Porque a gente já viu que o livro do Apocalipse é tudo profético. Não foi ali um bicho assim, uma besta assim que surgiu mesmo, um animal de verdade, literal. Mas sim simbólico. E o que isso representa? Então, os 10 chifres que eles têm seriam as 10 tribos bárbaras que se levantaram do ano 552 até o ano 476, causando a queda de Roma Ocidental. E essas 7 cabeças ali são os 7 impérios, que são eles: o Egito, a Síria, a Babilônia, a Medo-Pérsia, a Grécia, a Roma e a Roma papal, né? E também tem uma coisa muito interessante, que depois vem aquela profecia que seria cumprida, que 5 caíram, um já não existe mais. Eu posso ficar nesse tema? Pode falar. Desculpa. É porque logo em seguida já fala, né? A besta que eu vi, ela não era só uma besta com qualquer imagem. Ela era semelhante a um leopardo, tinha pés como de urso e a boca como de leão, que são os reinos que a gente... Sim, que são os reinos que eu tava falando. Que faz uma coisa com o capítulo de Daniel, porque... Não é? Daniel. Daniel O 7. Apocalipse 13 faz um elo com Daniel 7. O Daniel 7 são os impérios. E cada império tinha um animal representando. Sim. Babilônia com o leão e Sim. assim continua. Tanto E que... Não, pode falar. E assim, cada império lá, eles meio que tinham caído, tudo tinha passado, mas aqui eles meio que têm mais uma chance de reinar por mais algum tempo. E por isso que a besta seria esses impérios, né?
Sim, e aqui a gente vê que eu vou ter aqui. Só rapidinho, voltando no assunto que a Lu estava falando e a Rafinha começou a falar, da queda dos impérios. Uhum. Eu acho importante falar o texto, tá? Para o pessoal entender. É. Claro, e tá lá em Apocalipse 17, do versículo 9 e Ao 10. 10. Que ele já entra em outra profecia, que é a queda da grande meretriz, que a gente ainda vai estudar e que vocês também não podem perder. E ele também tem esse elo com o capítulo 13, que ele fala sobre esses 7 impérios que caíram, que foi o Egito, que a gente viu que o Egito escravizou o povo de Deus por mais de 4 Sim. séculos. A Babilônia também destruiu as 10 tribos do norte, que estavam em Samaria no ano 722. E a Babilônia, que escravizou o povo de Deus, até mesmo incluindo Daniel e os seus 3 amigos, né? Uhum. Tudo incluso ali. Medo Persa e Grécia não tem, assim, um evento que marcou a Um história. destaque, assim. Mas elas também. Mas elas também caíram. escravizaram o povo de Acabaram. Deus e elas caíram. A Roma Imperial é a que já tinha na época de João. E a Roma Papal é que ia chegar ainda. E que, Que é o- já chegou. Que é o no chifre sexto século, pequeno. Que é o chifre pequeno. Que seria no 6º século, que foi Que como é ela aquele começou a- sistema, né? O sistema papal. Mas então a gente vê aqui, né, como se fosse um padrão. Porque esses 7, porque a gente tá vendo aqui as 7 cabeças, né? Esses 7 reinos, como você falou, 7 impérios, todos eles tinham uma coisa em comum, que seria o quê? Eles ali escravizaram o povo de Deus, eles ali perseguiram o povo de Deus. E dessa forma, aqui, eu fui até o capítulo 7, demorei para achar, mas eu vou ler aqui, e diz: E 4 grandes animais surgiram do mar, diferentes um dos outros. E eu sei, só vou ler isso aqui porque o resto eu vou deixar vocês curiosos, vocês leem aí em casa, estudem bem certinho. Mas é o elo, né, com o capítulo 13, porque fala que da mesma forma, esses 4 animais surgiram do mar. E aqui, a besta que estamos falando, no versículo 3 continua dizendo que João escreve assim, né? E viu uma de suas cabeças como que ferida para a morte, e sua ferida mortal foi curada. E todo mundo se maravilhou com a besta. Mas a gente vê então que essa besta que surge do mar, todas essas características de impérios, reinos, ela tem uma ferida mortal. Mas que ferida mortal seria essa? Davi, antes da gente entrar na questão da ferida mortal, eu acho importante também relembrar, porque o Apocalipse é cheio de símbolos. É importante lembrar que essa besta simboliza um poder e o mar é povos, nações ou línguas. Sim. Então ali é um símbolo. Eu não sei se É já uma tinha besta falado que isso, vem mas eu acho do meio. importante relembrar. Uma besta que vem do meio dos povos, né? Das É. nações. Então é um poder que nasceu no meio de uma nação. Sim, Exatamente. exatamente. E entrando já na parte da ferida, a ferida foi lá em 1798 com a prisão do Papa Pio VI por mandado de Napoleão Bonaparte. Bonaparte. Então essa besta meio que reergueu todo o passado, né? Trouxe junto com ela e reinou. Uhum. Sim, então a gente. Nossa, exatamente, né, Fê? Porque a gente vê esse elo com o capítulo 7 de Daniel. E como você disse, né? Mostra ali o passado também. Ela tem características dos impérios passados. E ela vem aqui com um poder muito forte após essa ferida ser curada. E fala aqui que todo mundo se maravilhou com a besta. E continua dizendo: eles adoraram o dragão, que dera poder à besta. E adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem é capaz de guerrear contra ela? E foi dada a ela uma boca falando grandes coisas e blasfêmias. E o poder foi dado a ela para continuar por 42 meses. Mas que 42 meses seriam esses, né? Seria o que já está documentado lá em Daniel, Apocalipse 12, que a gente viu na roda passada, que é o da mulher e o dragão, que ele se apresenta lá como 1260 dias, e um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, e agora 42 meses. A gente até comentou na roda passada que ele iria aparecer no capítulo 13 também, esse mesmo período de tempo, que seria os 42 meses, que equivalem a 1260 dias. Sim, Ah, então Craquelinho nas contas. só 42 meses de tempo, né? Eu já viajei aqui, vou até Marte. Mas então a gente vê que essa profecia dos 1260 dias, 42 meses e um tempo, 2 tempos e metade do tempo, todas elas remetem a um período profético onde o poder ali, como é que fala? Político religioso? Poder político e religioso se uniram. E dessa forma, todas as coisas tinham que passar para o líder religioso e dessa forma, tudo tinha que passar por ele. Tanto as decisões políticas quanto as decisões religiosas. E nisso, foi um período onde muitas doutrinas foram inseridas dentro da igreja. Por exemplo, a imortalidade da alma e as indulgências, como a gente sempre vem aqui comentando. Sim.
E foi um período muito confuso, onde também houve muitas mortes, muita perseguição e a Bíblia não era lida. E a gente vê então que essa besta surge contra o nome de Deus. E aqui continuando, né? E ela abriu a boca em blasfêmia contra Deus, para blasfemar o seu nome, o seu tabernáculo e os que habitam no céu. Foi-lhe permitido guerrear contra os santos, de vencê-los. Foi-lhe dado poder sobre todas as famílias, línguas e nações. Todos que habitam na terra a adorarão, cujos nomes não estão nos livros da vida, do Cordeiro, morto desde a fundação do mundo. Então a gente vê aqui que quem irá adorar essa besta? Aqueles que não estão no livro da vida. Tanto que a gente já viu algumas vezes que falou a marca da besta. E Que é aqueles que não estão selados com o selo de Deus. Que a gente vai falar mais pra frente, né? não, Mas a gente já Mas falou. selo de Deus é 144 mil, né? É, verdade. A gente já falou. Não, tô falando dos selos. A gente vai mais Os falar selos mais a pra gente frente. já falou, não? 7 selos? Tá A gente falando? já falou. 7 selos a gente já A falou. gente já Já. falou. Gente do céu. Se Mas- vocês também estão em dúvida igual a gente, volta lá umas rodas atrás, É. vocês vão entender. 7 selos. É isso aí. Então, a gente vê que mostra aqui que a besta, ela ali vem contra Deus, e quem segue a besta também ele não aceitou a Jesus. E fala aqui que ela terá poder sobre todas as nações, todas as E tribos esse e poder povos. foi dado pelo dragão, né? Exatamente, esse poder foi dado pelo dragão, o que mostra também essa parceria, né? Uhum. Essa aliança entre Eu os acho dois. que, assim, Satanás, na minha opinião, ele vê que tudo tá dando errado pro lado dele e, tipo, o máximo de pessoas que ele sabe que ele vai perder, então o máximo de pessoas que ele trouxer pro lado dele, ele vai tentando. E por É. isso ele trouxe a besta. Até que Ele fala trouxe que ele vai várias arrastar com a pessoas. cauda dele, né? Que o dragão vai arrastar com a cauda A dele gente várias viu isso pessoas. lá no capítulo Isso a gente 2. viu no episódio passado. não foi? Exato. Com a cauda dele arrastou terça parte das estrelas, que são anjos, né? É. É, que foi exatamente quando ele caiu do céu com terça Sim. parte dos anjos. E depois fala também que essas duas bestas que a gente vai estudar hoje, elas se aliarão com o dragão, na verdade, e vão lutar ali contra a mulher, que é a igreja de Deus. Sabe o que eu acho interessante? Aqui no capítulo 12 a gente vê que o dragão persegue a mulher. Já no capítulo 13 a gente vê que ele usa outros meios para perseguir o restante da descendência. É, Então, porque eu achei ele já não vem mais como ele próprio, mas ele usa outras pessoas para fazer o trabalho dele. Uhum. Da mesma forma, a gente pode pensar também no nosso cotidiano, né? É sempre bom a gente trazer para esse lado. Porque muitos amigos, pessoas próximas da gente, podem, às vezes, pessoas da nossa confiança mesmo, como fala, eles podem nos influenciar a fazer coisas ruins ou até mesmo coisas que não são boas perante a Deus. E por isso a gente deve sempre buscar ler a Bíblia, buscar ter um bom relacionamento com Deus, para a gente poder discernir. Porque muitas vezes pessoas que amamos, né? Porém a gente vai ter que saber discernir que as coisas que devemos fazer, as coisas que podemos fazer, é das coisas que agradam a Deus, não é? E aqui, vou continuar aqui que fala: se algum homem tem ouvido, ouça. Aquele que leva ao cativeiro irá para o cativeiro. Aquele que mata com a espada deve ser morto com a espada. Aqui está a paciência e a fé dos santos. E eu contemplei outra besta saindo da terra. Mas espera aí, eu só queria voltar e falar aqui um pouquinho sobre esse verso 10. Aqui fala: aquele que leva ao cativeiro irá para o cativeiro. E também fala: que mata com a espada deve ser morto com a espada. Aqui está a paciência e fé dos santos. Isso está muito ligado à justiça de Deus, né? Como a gente já falou. Porque o caráter divino está muito ligado ao amor e à justiça. Deus, ele é um Deus amoroso, um Deus misericordioso. Ele aqui pode falar, pode até parecer aquele negócio de dente por dente, olho por olho, mas não é isso. Mas sim Porque que... a pessoa é avisada, tipo, cada plantinha que a gente plantar vai dar um fruto. Então ele plantou aquilo, ele vai ter que comer aquele fruto. Exatamente. E a gente pode ver que Deus, ele nos dá inúmeros alertas, né? A gente já viu aqui 7 trombetas, 7 selos, as igrejas que são o povo de Deus, e a gente vê que ele vai estando sempre presente com a gente, com o povo dele, né? Vai sempre ele estando presente, sempre alertando. E Deus, ele é um Deus muito justo. E se cumpriu, Davi, sabia? Lá em Samaria, o rei de Samaria, quando prendeu ali as 10 tribos, lá no cativeiro em 722, depois ele foi preso no cativeiro e foi morto lá. Então a gente vê que ele tem um cumprimento aí desse texto também. Exatamente. E também pro futuro, né? Porque, Sim. tipo, Satanás tá usando as pessoas, mas no fim elas vão ficar junto com ele, meio que aqui presos na terra, sem ter nada pra fazer. Exatamente. E aqui a gente já vê, né, sobre uma outra besta, porque é o que a gente viu aqui, a besta do mar. É importante pontuar aqui que essa besta do mar, Da terra.
A gente viu agora a besta do mar, não foi? Ah, não, a gente viu a besta do mar até agora. Agora a gente vai com a ver besta a da terra. Mas é importante pontuar que essa besta que sobe do mar, sobe sobre esses povos e nações, ela representa ali o quê? O poder político. Não, poder político não, poder religioso. Que veio, né? E que reinou durante esses 1260 dias. E agora vamos ver... Que é o sistema, né? O sistema papal. Exatamente. Essa besta é o sistema Então essa besta seria a Roma nos seus dois e... Roma imperial e Roma dividida, então. Roma imperial e Roma papal. Sim. As duas, por isso que é dividida. E aqui a gente vê, né? Essa outra besta. Diz. E Davi, tinha- antes de você entrar na outra besta, desculpa interromper, Tudo bem. é que a gente pulou uma parte que eu acho muito importante, na verdade duas. As blasfêmias e o que ele era parecido. A gente não chegou a comentar. Que ele... Do leão. mas você não chegou a comentar o que significa cada um. Sim. E eu acho importante falar. Você pode falar pra gente, já que você já tá anotado aí? Então, como a gente tinha comentado mesmo, a gente não aprofundou, que ela é semelhante a um leopardo, Que era Alexandre o Grande. que foi o da Grécia. A Grécia. Grécia. O leopardo Alexandre o Grande, mas tinha os pés de urso, Que era mesmo. que era Medo da persa. Persa. Foi liderada por quem mesmo? Ciro. Foi Ciro. Que é Exatamente. aquele lá que morreu afogado. Secou o A rio gente, vê que Eufrates. a gente vê que cada império ele tem ali um representante que se destacou, né, no reino. Sim, Ciro a gente vai falar um pouquinho mais lá nas 7 pragas, quando secou o rio Eufrates, né? Mas, gente, calma aí, vocês devem estar confusos. A gente tá falando um monte de nomes, Medo-Persa, que isso tudo a gente fez um estudo de Daniel também, que é mais pra frente. Isso fala lá em Daniel 7, Medo-Pérsia, Grécia, que são aqueles impérios, né? A gente depois vai fazer, né, também um Sim, podcast podcast sobre sobre Daniel. Daniel. Provavelmente, né? Isso aí. Mas é isso. E aí tem o leão, que é mais forte, e a Babilônia, né? Porque a Babilônia, tipo, o rei da Babilônia nunca achava que alguém poderia vencer ele. E eu acho que o leão, Ele achava que ele ia meio dominar que pra na sempre. floresta, ele meio que vence todo mundo, né? E eu O acho rei da selva, né? Mas eu achei importante. Não, peraí, rapidinho. Eu achei importante comparar porque foi importante você lembrar, né? Mas por que eles têm toda essa comparação aos mesmos animais que são vistos no capítulo 7? É porque eles têm algo em comum, eles são contra o povo de Deus, eles são contra Deus ali, eles querem atingir realmente a igreja de Deus, eles querem atingir a nós, que somos E filhos dele. mesmo que eles já tinham caído, agora eles voltaram e vão ter mais um restantezinho de vida só pra atormentar e puxar as pessoas. Puxar mais ainda as Exatamente. pessoas pra perdição, né? Mas é importante lembrar também que Eita! a representação do que isso significa é que, tipo assim, por que esse animal, essa besta que sobe, teria essas partes desses bichos de Daniel? Seria o que ele copiou, as características que ele copiou de cada império. Por exemplo, de Babilônia ele copiou a altivez, o orgulho. Sim. Então Roma copiou o orgulho e a altivez que Babilônia tinha. Por isso, ele tinha a boca como de leão. Já no Medo-Persa, ele copiou a adoração ao dia de domingo, que a gente vê lá com os pés de urso. E o leopardo, que seria ali o corpo dele, ele copiou o panteão de Deus. Então, um Deus para cada dia da semana, um Deus para cada dia do... Vários deuses. Deus pra cada Muito dia bem, do por isso ano, que pra aquela cada besta é década. adorada. Nossa, gente, eu não sei, eu vou viajar agora, mas eu fico imaginando essa besta, como ela era meio estranha, né? Nossa, eu negócio assim, ela subia da terra, ela tinha cabeça de Do mar, urso, do mar. corpo... Do mar. Ai, do mar. Do mar, ela tinha cabeça, pé de urso, corpo de leopardo. Aí a gente às vezes fala assim pra Jesus, nossa, tá meio besta hoje, a gente nem imagina que é essa besta, né? Um monstro praticamente. E também, que a gente acabou pulando essa parte, das blasfêmias. O que simbolizaria essas blasfêmias, né? São ali eles tentarem copiar uma coisa do passado, né? O santuário não tinha um sacerdote que mediava os pecados disso? Sim. Sim. Então, no sistema papal, eles arrogavam a si o direito de perdoar os pecados. É. Então, isso seria uma blasfêmia. Na Blasfêmia verdade, contra Deus. blasfêmia, na Bíblia, é tida como se colocar no lugar de Deus. Exatamente como você falou, né? Ali tem o poder de perdoar os pecados. Porque o único que tem poder realmente de perdoar pecados é Jesus. Dentro desse período, eu achei importante falar, eu li um livro que foi o Apocalipse de João. Nossa, depois eu trago pra vocês, tá bom, pessoal? Vou deixar aí em algum lugar pra vocês, mas eu vou falar. Apocalipse de João e alguma coisa lá, desvendando, alguma coisa assim. Mas eu sei que tem uma frase que
tem uma frase que ele fala que durante esse período, como a gente está citando aqui, dessa besta que sobe do mar, esses 1260 dias, foi um período onde o santuário celestial foi trocado ali pelo reino humano, né? Porque eles meio que tentaram ocupar o lugar de Deus. E eles não deixaram Jesus habitar no coração deles. E se eles tentaram fazer, não, eu mesmo vou perdoar seus pecados aqui, paga aqui pra mim, já era. Porque aí eles acabam até recebendo dinheiro, Exatamente. né? Era Aproveitando tudo, da até situação. mesmo uma corrupção, né, dentro da igreja. Pessoas que achavam que tinham capacidade, que Deus tinha colocado elas ali, ele... Tipo o Martinho Lutero, ele também estava seguindo nesse caminho. E aí ele estava estudando, ele acreditava mesmo, mas foi justamente por isso, quando ele leu a Bíblia, que ele foi entender e aí ele voltou para o caminho certo. Exatamente, tanto que Deus, Jesus ele fala, né, que só vai voltar quando todos tiverem a oportunidade de entender, de aprender sobre a Bíblia. Né? Então, Davi, depois a gente entender cada detalhe dessa besta que sobe do mar, a gente pode passar Agora pra para besta da que terra, sobe né? Sobe da terra. Nossa, Agora a gente viu uma que sobe do mar e essa que sobe da terra. Então são símbolos diferentes. Mas Sim. porque o mar era meio que povoado, agora da terra, então seria meio que o contrário. Despovoado, sim, né? despovoado. Então, E aqui começa no versículo 11, né, dizendo: Eu contemplei outra besta saindo da terra, ela tinha 2 chifres, semelhantes a de um cordeiro, e falava como um dragão. Ele exerce todo o poder da primeira besta, antes dele, e faz a terra e os que nele habitam adorarem a primeira besta, cuja ferida mortal estava curada. Gente, pera, eu viajei aqui um pouco, mas eu não sei se não sei se a luz tá certa. Se a besta tinha aparência como um leão, mas falava como um dragão, será que seria quando Satanás no futuro vai imitar a volta de Jesus? É exatamente isso que eu pensei. Ele tinha a aparência de um cordeiro, né? Com 2 De um chifres. cordeiro. De um cordeiro. No meio que ele se fantasiava de Jesus. Falsos assim. cristos. Falsos cristos, exatamente. Falsos profetas. Porque eu já li aqui na Bíblia que nos finais dos tempos, Satanás ele vai vir aqui na Terra, vai fingir a volta de Jesus e muitas pessoas vão acreditar. a Né? gente vê que é bem complexo, então, né? A gente viaja Ali, nessas- tipo, nessas- com sim. cara de cordeiro, mas por dentro É um é um dragão. Nossa, gente, pra mim agora ficou muito claro. Eu pensei a isso. mesma coisa, Porque Rafinha. é o dragão é Satanás e Cordeiro Jesus, então ele veio Ele se veio camuflar. se camuflar. do dragão. Mas então, Exatamente. é até importante a gente pensar nisso, por quê? Porque como ele está ali camuflado, ele vem tentar a gente, né? Ele vem com uma outra Vai identidade. ter certeza que vai causar dúvida em todo mundo. Sim, claro, né? Porque é que nem você vê, não sei, sua irmã, né? A Raquel, você vê 2 Raquéis. Raquéis, né? Não sei Como a plural. gente vai saber distinguir? Mas uma coisa que eu tenho certeza que a gente vai saber distinguir Por isso que a é gente que tem como se a minha comparar. irmã tivesse feito uma promessa pra mim e aí chegasse a segunda Raquel falando que a promessa não era aquilo. E é exatamente isso que vai acontecer. Nossa, Satanás você vai... falou isso aí, sabe o que eu pensei naquela história de Jacó e Esaú, né? Porque foi exatamente isso. É exatamente também. Porque, nossa, eu sempre me engano, foi quem que roubou a besta? Foi Jacó, né? Foi Jacó. Eu Esaú também saiu, sempre confundo. Jacó foi Eu, e gente, se... tá viajando um pouco, Jacó mas- foi e se camuflou ali de Esaú. Esaú. E no fim ele conseguiu a bênção. E o que a gente quer dizer com isso? Que é uma coisa que a gente deve prestar atenção, uma coisa que a gente deve entender, para a gente não se enganar no futuro, né? E a gente vê aqui algumas dessas características, que parece com um cordeiro, possui 2 chifres, e fala como um dragão. Falar como um dragão, eu acho que não seria... A voz, né? não seria ali a voz, seria mais ou menos ter o mesmo objetivo, né? Que seria ali ser contra Deus. E aqui... Puxar pessoas mais pro lado dele, assim, né? Exatamente. E aqui fala que contemplou essa besta, fala que exerceu todo esse poder da primeira besta. Ou seja, ele tinha o mesmo poder da besta que saiu do mar. Só que ele pediu para que os habitantes da terra adorassem a primeira besta. Davi, antes de você prosseguir, a gente viu que mar é povos, línguas e nações, certo? Certo. A terra a gente viu que é um lugar despovoado. Despovoado. Despovoado, É isso Eu aí. acho que meio que Sem vai pouco. surgir do nada, né? Então, a gente percebe que os Estados Unidos, eles conquistaram a independência dele em 1776, num lugar que antes era um deserto. Sim. Então, essa E besta, eles... ela ali se refere aos Estados Unidos, né? E os Estados Unidos pede que adore o chifre pequeno, que era o papado, que era outra besta. Mas peraí, então, eu sei que não é isso, mas falando assim de meio que entender, os Estados Unidos vai se unir com um governo, vai fazer um império, meio que querer dominar o mundo, ou é só meio que simbólico?
Então, isso é o que a gente vai vendo ali ao decorrer do nosso estudo. Porque falar assim previamente pode ser meio confuso, a gente pode ali não ter toda essa certeza. Então a gente deve fazer o quê? Deve estudar, deve ver os tempos passar, os sinais, deve orar e Se pedir, preparar. pedir ali pra Deus uma melhor interpretação, né? Então, Porque- você falou de 2 chifres, certo? Sim, 2 chifres. Certo. Eu posso comentar sobre o que Pode significa? É importante lembrar, esses 2 chifres são a liberdade civil e a liberdade religiosa. Então, o que seria aquilo? Os Estados Unidos, antes eles tinham proclamado que as pessoas, o povo dali, daquela nação que antes era um deserto, eles deveriam ser o quê? Libertos, civilmente e também civilizadamente. É isso? Acho que é. Não sei. E religiosamente também. Então eles poderiam adorar quem eles quisessem e a liberdade civil também. Sim, Então, os seria Estados Unidos surgiu como essa proposta, né? O país da liberdade. Mas meio que depois tudo muda, né? E aí essa liberdade religiosa meio que fica pra trás. Porque depois agora a gente, nós que vamos trabalhar no sábado no final do tempo, se Deus quiser, meio que vamos acabar sendo perseguidos por eles, né? Sim, isso que a gente vê em algumas profecias que a gente vai estudar, né? Um pouquinho mais pra frente. Mas aqui continuando, fala que ele faz grandes maravilhas, ao ponto de fazer fogo descer do céu sobre a terra à vista dos homens. E engana aqueles que habitam na terra, por meio daqueles milagres que tinha poder de fazer à vista da besta, dizendo para aqueles que habitam na terra, que eles fizessem uma imagem para a besta, que tinha sido ferida pela espada e vivera. Então aqui o que a gente vê? Que ele da mesma forma possui poderes. E aqui, acho até interessante falar, a ponto de fazer fogo descer do céu. Quando fala a ponto de fazer fogo descer do céu, vocês lembram do quê? Do monte, né? Quando. De Elias, não é? Sim, quando Exatamente, Elias pediu então- pra descer fogo sobre o altar. Exatamente, então a gente lembra de Elias. E É realmente ali eu o tinha dragão Elias. querendo Olha. se passar ali por Jesus mesmo. sim, então é isso que a gente vê, que ele ali, como você disse, né, a blasfêmia, tentar se colocar no lugar de Deus. E tanto que fala aqui, continuando, ele tinha poder de dar a vida à imagem da besta, e que a imagem da besta poderia tanto falar quanto fazer com que tantos quantos não adorassem a imagem da besta fossem mortos. Então o que mostra aqui? Uma realidade de perseguição. A gente aqui está mostrando toda essa hipocrisia da liberdade religiosa. Porque o que ele falou aqui? Fazer com que tantos quantos não adorassem a imagem da besta fossem mortos. O que significa? Esse que seria a suposta liberdade, no fim dos tempos, vai se tornar ali, como se fala? É pra prisão? Oi? É pra prisão, meio que obrigado. Sim, eles vão ali começar a obrigar. Ou você adora isso aqui, ou você é morto, você não vai poder comprar, nem vender, nem nada. Mas, gente, Então, calma. essa. Desculpa, Você Rafinha. pode falar, tudo bem. Então, Só um minutinho, gente. Tá acabando? Tá. Então, só pra mim ter uma certeza aqui. Como a gente já viu, o capítulo todo, praticamente, do capítulo 13, é todo simbólico. Muito Sim. simbologia. E a gente vê que lá tá dizendo que ele ia ter que fazer uma imagem à besta. Então, essa imagem à besta também seria simbólica. E seria o quê? O domingo. Sim. A Exatamente. gente sabe que a gente tá lá na lei de Deus, que a gente tem que lembrar do sábado para santificar. Então, esses dois poderes se uniriam para fazer a gente guardar o domingo. Eu ficava meio que desesperada. Ai, mas se eu vou ter que escolher entre adorar o sábado ou ficar sem comida. Como é que eu vou viver assim? Mas depois que eu fui estudando, eu acalmei meu coração. Jesus E sempre vai estar Jesus com a sempre vai gente. estar com a gente. O Espírito Santo também, tipo, como eu vou saber o que é certo e o que tá errado? O Espírito Santo sempre vai dizer pra gente, meio que Sim, e pão e indiretamente. água são algo que nunca vai Não vai faltar. faltar. Tipo, Elias estava lá no meio do deserto. Elias? Era Elias, né? É, Elias. E Deus mandou pelos corvos. E mesmo que pareça assustador, pra mim Nojento, né? Porque parecia os assustador. corvos- Mas agora eu penso assim como vai ser maravilhoso, né? Pra testemunhar isso presencialmente. Nossa, vai ser muito legal, realmente. A gente vai tipo que voltar pra Idade Média, sabe? Sim. Pensa os passarinhos vindo te trazer comida, assim. Acho que é nossa. legal agora, né? Que na hora não vai ser tão legal assim, né? É, na hora Eu só sei de nós uma vamos ficar coisa. meio tremendo, assim. Eu só sei de uma coisa, Deus vai dar um jeito de sustentar. Sim. Porque ele não vai faltar com a gente, um povo que foi fiel a ele. É, ali a gente consegue ficar uns É só 2 dias a assim gente sem fazer. comer. É. A gente E vai. depois a gente Depois a gente come um banquete. Deus proverá o resto. A gente fica em jejum ali. Aqui continuando ele fala, ele fez com que todos, tanto pequenos quanto grandes, ricos e pobres, livres e escravos, recebessem uma marca em sua mão direita e em suas testas.
e que nenhum homem possa comprar ou vender a não ser aquele que tiver a marca, ou o nome da besta, ou o número de seu nome. Então aqui é exatamente isso que vocês estão falando. Eu tinha esquecido de ler, mas eles comentaram do mesmo jeito. Então é isso aí, né? Que mostra um pouquinho dessa hipocrisia da liberdade. Porque no final, essa liberdade já não vai existir. Eles vão começar a ser perseguidos por levarem ali o nome de Deus. Nós começaremos a ser perseguidos. E para fechar aqui, no último verso já diz: aqui há sabedoria. Deixa que aquele que tem entendimento calcule o número da besta, porque é o número de um homem. E seu número é 666. 666. É, 666. Tão famoso, né? Tá pegando. Mas a gente pode ver que o número 7 é o número da plenitude. O que vem Perfeição, antes, né? sim, o número da plenitude, perfeição. E o 12 também, é um número usado muito por Deus ali. Sim, o número 12 representa reino, entendeu? Na verdade, também faz uma ligação com as 12 tribos de Israel, não? Sim, 12 tribos de Israel, 12 discípulos. A gente pode sempre ali ressaltar como o número 12, como fala, a mensagem do Evangelho de Cristo, né? E aqui quando fala 666, tanto que fala aqui, porque é o número de um homem. Ou seja, tudo isso aqui está ligado a, como a gente fala, um império, a reinos humanos, que querem ocupar o lugar de Deus. Tudo isso surgiu com Lúcifer no céu, com a inveja, com as mentiras, falsidades. Mas tudo por quê? Porque ele queria ocupar o lugar de Deus. Hoje muitas pessoas querem ocupar o lugar de Deus também, da mesma forma. A gente pode pensar que não, mas querem. Elas querem ser donas da sua própria vida. E às vezes meio que nem elas, tá no subconsciente, no inconsciente elas estão fazendo aquilo. Exatamente. E o que a gente deve fazer para que isso passe? A gente deve orar, a gente deve pedir entendimento para Deus. A gente deve pedir sabedoria, porque só Ele pode nos dar isso. É Ele quem nos ama, é Ele quem vai nos salvar. Então, resumindo, Davi, os Estados Unidos vai dar força ao papado e vai nos fazer, tipo, voltar para uma coerção da Idade Média. Fazendo que não Através do decreto dominical, que a gente chama de decreto Exatamente. dominical. Então, resumindo de novo, os Estados Unidos vai dar força para o papado, que é a primeira besta, e os Estados Unidos a segunda. Uhum. Então, aí a gente vai ter que passar pela fase do decreto dominical e aí a volta de Depois o Jesus. decreto de morte. Depois um monte Depois de de muitas coisa. coisas, Depois Jesus a vai volta de voltar. E a gente Mas finalmente vai ser recompensado. eu gostaria aqui Pode de... ser assustador a gente pensar assim, ah, mas eu não vou comprar nem vender o que eu vou comer, o que eu vou... Até Deus assim, proverá. uma mãe, um pai que talvez esteja assistindo esse vídeo, pense assim, mas o que eu vou dar para os meus filhos comerem? Deus vai prover. Deus nunca abandona seus filhos. É Exatamente. só a gente ser fiel a Ele que Ele vai devolver pra gente. É. E eu gostaria de citar aqui um verso que está em Romanos 8:37, que é até mesmo o verso, né, do Só Mais em Cristo, do Juvenis, que eu lembro, pelo menos da minha época, né? E diz assim: mas em todas essas coisas somos mais do que vitoriosos, através daquele que nos amou. Aí, vou ler aqui o 38 também. Porque eu estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem as coisas do presente, nem as coisas por vir. Aí no 39, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura será capaz de nos separar do amor de Deus, que está em Jesus Cristo, o nosso Senhor. Ou seja, o amor de Cristo é um amor inabalável. Então, a gente sabe que tudo isso vai acontecer. Nós aprendemos hoje sobre a Bíblia, sobre essas profecias. Porém, devemos ter fé de que Deus ele nos ama. Ele não vai nos abandonar. Ele esteve com o seu povo durante toda a história e também estará com a gente no fim dos tempos. No fim dos tempos. Com 144 mil. E é isso, né? Eu tô ansioso por quiz. Então, também. bora pro quiz? Agora eu vou ganhar, gente. Olha, eu sou brava. Mas então, o quiz ele é a nossa parte mais animada do nosso podcast. A gente tem perguntas e respostas sobre o que a gente estudou nesse capítulo, né? Que foi o capítulo 13. E acho que hoje eu vou ganhar, né? Porque da última vez eu fiquei em segundo. Não, da última não, nem lembro como foi. Eu também não lembro, não. Da última Da vez. última vez que eu participei, eu perdi. Porque eu nem sei. Mas, tipo, qual foi o último que eu participei? Faz pouco tempo, muito. Mas quero ver, hein, agora quem vai ganhar. Acho que vai ser eu. E aí, todo mundo já tá conectado aí no quiz? Já. Então já bora aí pras perguntas, né? Estão prontos para a minha vitória? Que vitória, filho. Vitória é só Cristo. Amém. Sobre capítulo... Não, deixa eu fazer meu nome. Calma, calma. Foi. Foi. Eu consegui formar um nome. Ah, Nossa, não, na não. hora que eu clicava por meu nome,
Saiu. Eu tô com Marverick. De onde surgiu a Primeira besta. Ah, tá, a primeira vez. Eu queria entender. Oxe, eu coloquei do céu. Ai, mentira. Era março em vez de mar. Ué, aqui no meu tava março, tá Eu demorando. também. No meu tava março. No meu tava Mar. O meu tava março. Mas, pelo visto, né, alguns confundem. Era Mar. Mas a besta, Eu ia a primeira colocar besta, ela surgiu do mar, né? Que foi entre muitos povos. Eu acho que estou na frente. Eu acho que eu tô na frente. Eu estou completamente. Eu acho que eu tô bem Ai. completamente. Nossa, por um ponto de diferença, mano. Quem que é Tigre Baby? Sou eu, né? Tiger Baby, que eu sou bilíngue. Gente, eu sou Tem que aquele. falar direito. Peraí, peraí. Eu sou aviãozinho. Nossa, eu ia trocar meu nome de deu tempo. Quantos chifres possuíam a besta do mar? Nossa, gente, eu não lembro disso agora. Ah, eu lembrei. Lembrei, quando meu alternativa ela lembrou. Nossa, eu acho que a Eu Duda colocou bem apertei rápido. 7. Calma, eu acho que eu errei. Eu Nossa! Você acertou? Acertei, Então só claro. nós dois que acertou. Sim. Mas então a gente vê que a. Só foi mal. Que vaca. A gente vê que a besta do mar ela tem ali os 10 Quando chifres já- que até mesmo você falou, lembra? Me passou, Passei, né? Davi. Claro, eu sou muito bom. Mas lembra que você falou Que que há 10 verdade. tribos bravas? Rapaz, vacilou, hein? Sim, faz. Ai. Não, quase que eu coloco Marco esse nome. Então bora aí pra próxima pergunta. Quantos chifres possuíam a besta do mar? Gente, eu não lembro. Ah, ué, mas acabou Oxi. de ir. Ué, É a tipo, mesma pergunta? Ah, eu confundi agora. gente, Eu por errei. que pra mim não aparece besta? Pra mim aparece Eu melhor. Eu também, nossa. Tava Que escrito aparece assim. o que pra você? Melhor. Melhor. Quantos chifres possuem a melhor do mar? Por que parece melhor pra você? Pra mim apareceu besta. É porque Ai, vocês ai. estão ganhando aí, eles dão mais crédito. Mas eu acho que agora eu vou ganhar Como do é que Davi. é? Eu acho que eu vou ganhar. Agora eu passei do Davi. É, também, Eu né? passei de alguém, não passei. Apertei errado. Nossa, a gente foi primeiro. Mano, toda vez é isso. A gente erra o negocinho, aí ela acerta. Meu Deus, mano. você é muito Eu sortudo. já conheci, já sei a técnica daqui. Você é muito desse quiz. sortudo. Onde cai a primeira praga? Oxe, mas isso não é das pragas, eu não lembro. Vai saber. Eu ia baixar, eu cliquei em astros. Ah, Amém. Olha, eu só lembrei por causa da musiquinha, Ai. eu devia ficar cantando. ó pessoal, esse aqui, né, a gente vê que foi um pouquinho diferente, não onde cai a primeira praga, cai sobre a terra. Isso a gente não viu ainda, mas a gente vai ver aí no capítulo 16 do Apocalipse. Aqui pegou de surpresa, né? Aí a mano até errou aí, né? Não, eu Usando- sabia. usando sabia, desculpinha, sabia. É porque Mas você cai baixa sobre a assim? terra. Ai, agora eu acho que Agora eu não acho que eu faz. passei o tigre ali, não sei das quantas. Ah, passei. Nossa, que sorte, hein? Oxi, oxi. Eu continuo por último. Eu tô indo. Por que que eu Ah, tive a Duda segundo? que tá em última agora. Agora é pra última questão, Mas né? eu ainda posso passar, tá? Tá Eu bom, ainda Duda. Passa só dela. Sobre quem caíram as pragas? Aqui tá a oração. Eu sei. Opa, demorei um tiquinho só, hein? Nossa, eu fui muito rápido. Gente, eu demorei porque ele falou assim, os que tinham o sinal da melhor. Aí eu falei, oxe, melhor deve ser Deus, né? Quem que errou? Fui eu. Ah, eu acertei. Então eu sentei. Fui eu, então. Fui eu. Mas então, né? Essas últimas perguntas aqui falaram sobre as pragas, que não foi ali o que a gente estudou hoje. Pegou um pouquinho de surpresa, só pra poder ganhar, né? Errei miseravelmente esse Ai, ai. Mas hoje foi legal. E vamos ver agora quem ganhou, né? Quiz. Quem? Acho que foi aí, né? Eu acho que foi você, Davi. Ai, gente, sério. Ou fui eu? Não, não Eu é perdi. possível. Não, a Duda perdeu. Nossa, foi por muito pouco. Nossa, foi por por- 5. Foi por 4. 5. Calma, gente, Cinco. quem é esse Cinco. tigre? Ah, não. Tiger Parabéns, Baby sou. parabéns, Ai, parabéns. né? Eu sou muito bom. Nossa, É. foi por 5 que eu não Nossa, ganhei. mas ó, agora foi por agilidade mesmo. E a gente conseguiu aprender bastante coisa hoje, né? A gente viu aí sobre a besta que sobe do mar e a besta que sobe da terra. A gente conseguiu ver que a besta que sobe do mar seria ali o poder religioso, o papado. Mas é importante lembrar que a gente aqui não está acusando nenhuma igreja, nem falando que uma está certa ou errada, mas sim de uma coisa que aconteceu no passado, que realmente tem a profecia dentro da Bíblia. A Segundo a gente- Bíblia e fatos históricos. segundo a Bíblia e fatos históricos. E também a gente vê que a Terra ali representaria ali os Estados Unidos no futuro, né? E que vai ali se unir com
o Estado novamente se unirá com a igreja e tudo isso vai causar o maior caos, vai ter bastante perseguição. Vocês até falaram que a gente iria emergir ali no mundo da Idade Média, né? Mas isso a gente só vai saber de forma mais certinha quando a gente vivenciar, né? A gente ainda não pode ter total certeza. Mas, ao decorrer do nosso estudo, a gente vai aprendendo cada vez mais, né, não, pessoal? E foi muito bom estar aqui com vocês Sim, hoje de novo. igualmente. Ganhar o quiz, né? Melhor ainda, principalmente em cima da Manu. Vamos perder por 5 pontos, meu. Até agora eu não tô Nossa, cara, que acreditando. ódio. Conseguiu perder por 5 pontos. Mas, Não, é porque também eu errei astros. Ó, eu quase empatei com ele. porque eu também errei uma, né? Eu errei uma e você errou uma. Ah, mas errou. Eu errei uma. Eu coloquei 7 em vez de 10 chips. Ó, gente, foi tudo culpa da besta, tá? Por isso que eu perdi. Foi tudo culpa do astro. Mas então, né? Nosso vídeo vai ficando por aqui, mas antes de terminar, eu gostaria de fazer uma oração, tá bom? Então, todo mundo aí em posição de oração e oremos. Querido Deus, muito obrigado por este dia, Senhor, por todos estarmos aqui reunidos e termos escutado aqui a Sua palavra. Pai, obrigado por ter enviado o Espírito Santo e obrigado por ter feito com que nós e também aqui estão nos assistindo em casa, obrigado por ter feito que a gente conseguiu entender, né, sobre o Apocalipse. E, por favor, abençoe a gente, a nossos familiares, todos que amamos, aqueles que estão nos assistindo em casa e que todos busquem cada vez mais aprender sobre Sua palavra, porque o Senhor está prestes a voltar. Muito obrigado por tudo, muito obrigado por Apocalipse, muito obrigado por ser esse Pai amoroso para nós. É isso que eu lhe peço e lhe agradeço por Jesus. Amém. Então é isso, né, pessoal? O vídeo vai ficando por aqui e até a próxima, hein? Quero ver você no próximo vídeo. E é isso, né? Tchau, gente. Tchau. Fica com Deus. Pode vir, né? Pode vir.